Boa tarde, Raul. O Joinville, no campeonato com 12 equipes, com 8 se classificando, ficou em nono e tentou um jeito de seguir na competição. Lá a CBF já deixou claro que está tudo certo com o Hercílio. Essa situação atrapalhou a preparação da tua equipe para enfrentar o Figueirense ou não? Na verdade, isso aí é uma questão externa. A gente estava bem tranquilo, foi passado pela diretoria tranquilidade em relação àquilo que havia acontecido, o erro de sistema. Então, a todo momento, a conversa com os atletas foi em relação a gente focar na questão do Figueirense. Acho que vai ser um jogo extremamente difícil e o mais importante é a gente estar atento a todos os detalhes para conseguir fazer um grande jogo. Claro que a repercussão estadual é enorme no exterior e aqui dentro do clube, como é que isso repercute? Os jogadores sentiram, você notou alguma queda no rendimento dos treinamentos ou não teve nada disso, não afetou o ambiente? Na verdade, quando surgiu a notícia, houve um questionamento em relação ao que havia acontecido, houve um esclarecimento do que havia sido feito e foi passado tranquilidade para a gente. Então a gente manteve o foco em relação à questão de treinamento, em relação ao dia a dia, não modificou nada não. Pois é, você falou da preparação aí, isso de alguma forma afetou a preparação do clube ou que fica extracampo não entra ali dentro? Dizer que não entra é complicado, comentários existem, acontecem, que o pessoal quer saber o que vai acontecer, mas posterior à informação de que a denúncia não seria aceita, principalmente pelo que já havia sido passado pela nossa direção de tranquilidade para a gente, bem sossegado em relação à questão do trabalho. A gente está mantendo a mesma programação de semana, tudo certo, tudo correto. Como eu falei anteriormente, está atento aos detalhes e atento ao Figueirense para que a gente consiga passar de fase. Pois é, sobre o que interessa, o que chama a atenção no momento, esse confronto contra o Figueirense. No ano passado, o Hercílio enfrentou o Figueirense no Catarinense e foi eliminado. Na Copa Santa Catarina, passou pelo time da capital. E aí você também já comentou em outras oportunidades, esse confronto contra o Figueirense. É uma atenção especial? Como que está sendo no dia a dia com os jogadores para passar pelo Figueirense, para não errar, não cometer aquele erro que cometeu no ano passado e foi eliminado? Na verdade, a gente não controla o resultado, então acho que não é a questão somente do erro, acho que serve como aprendizado a derrota do ano passado, porque passou muito pela nossa atitude no primeiro tempo e também pela questão da expulsão. A gente teve uma nova oportunidade que foi na Copa Santa Catarina, que a gente conseguiu passar pelo Figueirense. Curioso aqui no Catarinense do ano passado a gente tinha vantagem, na Copa Santa Catarina eles tinham a vantagem e ambas foram revertidas. Esse ano não tem vantagem alguma, na verdade, somente decisão em casa. Acho que vão ser 2 jogos bem estudados, 2 equipes qualificadas. Estar atento a detalhes, fazer um grande jogo para conseguir nesse primeiro jogo uma vantagem para na segunda partida confirmar a classificação. Com relação à qualidade técnica e à experiência, tanto do Hercílio Luz quanto do Figueirense, você nota uma diferença da eliminatória do ano passado para esse ano? A diferença com certeza tem, porque principalmente o Figueirense modificou a comissão técnica e modificou bastante a questão do grupo de atletas. A gente tem uma estrutura de equipe igual ao do ano passado, nossa comissão técnica também é praticamente a mesma, mas são momentos diferentes, são situações diferentes. Eu acho que a gente tem que estar bem atento a tudo o que vai acontecer dentro da partida, estudar bastante a equipe do Figueirense. Eles cresceram dentro do jogo contra nós na primeira fase e isso serve de alerta. Então, acho que a gente tem que procurar fazer um jogo bem seguro lá em Florianópolis para conseguir trazer alguma vantagem para casa para conseguir a nossa classificação. Pois é, na primeira fase o Hercílio empatou com o Figueirense lá em Florianópolis. É um jogo para ser usado como exemplo, é um jogo a ser estudado? Ou naquele momento o Hercílio já estava classificado, o Figueirense tinha que vencer? Você está em cima desse jogo também? Eu acho que aquele jogo serve como um parâmetro, principalmente pela questão dos atletas que estavam em campo. A questão técnica, questão de posicionamentos, algumas situações pontuais. Se modifica a questão anímica, se modifica a questão do momento da competição, sem dúvidas. Mas características técnicas dos atletas, características comportamentais dos atletas e das equipes, elas não se modificam. Creio que possa modificar em relação à questão de estratégias. Então, o mais importante é procurar estudar. A gente já estudou esse jogo posterior a ele, mas vamos novamente, a gente está em cima desse jogo também, em cima de outras partidas,
para conseguir identificar os pontos positivos e negativos do Figueirense, assim como a gente faz com a nossa equipe também, para que a gente possa minimizar nossos erros e maximizar nossos acertos, para que a gente consiga fazer um grande jogo. Com relação à parte tática da estratégia, o que você vem planejando? O que a gente pode esperar para esse Estilo Luz jogando fora de casa no domingo? Se eu te falar o que eu vou fazer, fica muito fácil, né, para a equipe adversária. Então, a gente tá procurando organizar a equipe. Uma situação que a gente tem desde o início é a questão da solidez defensiva, a nossa intensidade de marcação, isso a gente não pode perder. Acho que a gente está focando essa semana principalmente no aspecto das finalizações, para que a gente possa melhorar. Nos jogos contra o Joinville e Barra, principalmente, a gente criou bastante, mas não foi efetivo no processo de finalização. Acredito que a gente precisa melhorar nesse aspecto, se a gente quer chegar a alguma coisa a mais dentro da competição. Para o jogo de domingo, a princípio, força máxima, né? Ninguém está suspenso. Na sua cabeça, a equipe está escalada? Poderemos ter alguma novidade em relação aos últimos jogos? O que dá para antecipar? Se dá para antecipar alguma coisa? Eu procurei utilizar as últimas 3 partidas da primeira fase, que a gente já estava classificado para fazer alguns testes, algumas situações. Algumas coisas eu achei bem positivas e vamos procurar evidenciar isso em campo no mata-mata. Manter a solidez defensiva e procurar ser um pouco mais criativo na frente e principalmente ter um poder de finalização melhor, porque a gente sabe que nesse momento o número de oportunidades diminui, as equipes têm uma preocupação defensiva um pouquinho maior e eu acho que a equipe que for mais competente vai conseguir sair classificada. No sábado você teve o retorno de uma peça importante que é o Cleiton. Como é que ele está fisicamente? Como é que você avaliou o retorno dele no sentido de desempenho? Acho que ele fez um grande jogo contra o Camboriú. Nós procuramos fazer um trabalho intensivo de recuperação para ele. A gente mantém ele fazendo os trabalhos no departamento médico de recuperação, paralelo aos treinamentos, para que ele esteja 100% dentro do jogo de domingo. Ele é um jogador importante para a nossa equipe e eu acho que ele demonstrou isso no jogo contra o Camboriú e na competição inteira que ele fez. Um outro jogador que chegou para ser mais uma opção, um jogador experiente, o Renan Bressan, já fez 3 jogos. Você acha que ele está no caminho certo? Você tem gostado do futebol do Bressan? Ele está jogando onde você quer? Ele pode também ser uma diferença nesses jogos decisivos, até pela sua experiência. A gente sabe que ele também é um jogador que tem qualidade na bola parada. O que falar do Renan Bressan neste momento? O Renan era um atleta que estava muito tempo sem jogar, né? Só que vinha já com um ritmo de treinamento interessante lá no Criciúma. Ele estava cerca de 2 meses já treinando, então ele estava apto na questão física para iniciar a jogar, ainda não com ritmo de jogo. A gente procurou essas 3 partidas dar o máximo de tempo possível para ele dentro do campo, dentro daquilo que ele estava sustentando. Acho que ele conseguiu fazer isso. Acho que em alguns momentos ele oscilou, tem a questão de entrosamento também em relação à questão de características de atleta. A gente modificou a característica do atleta que estava jogando ao lado dele. Então, creio que ele é um atleta importante para a gente nesse momento, visto que a gente precisa de atletas que tenham poder de decisão. No momento de decisão, o Renan tem bastante experiência para isso, eu acredito que ele vai nos auxiliar nesse processo. Como você falou, o Renan chega e acaba ganhando essa vaga do Giovani, junto do ataque ali. Para esse jogo do domingo, são jogadores de características diferentes, um melhor com a bola no pé, o outro contribui mais na marcação. Você acha que o encaixe para o domingo fora de casa é melhor com o Renan ou com o Giovani? É uma pergunta que a gente vai responder no domingo, né? Eu tenho testado possibilidades diferentes. Eles jogaram juntos contra o Figueirense no jogo lá. Então, também é uma outra possibilidade. Então, existem algumas possibilidades dentro do elenco, a gente vai testar as melhores, aquilo que a gente já usou dentro da competição, vamos observar aquilo que ficou melhor, para que a gente tenha um equilíbrio e consiga fazer um grande jogo. Pelo fato de ser um jogo já da fase mata-mata domingo, será que teremos um jogo movimentado? Vai depender das equipes, um jogo muito estudado, com poucas chances. O que o torcedor e a gente pode esperar desse primeiro confronto? É difícil mensurar como vai ser a partida. Eu acredito que vai ser um jogo tenso, um jogo muito disputado, nível de competitividade extremamente alto, por ser um jogo decisivo. Mas as equipes sabendo que tem um segundo jogo por jogar, então acredito que ninguém vai querer se arriscar
de maneira extrema nessa primeira partida, mas eu vejo que deve ser um jogo estudado, um jogo com nível de competitividade alto, e que a equipe que for mais competente vai provavelmente conseguir o resultado positivo. Os números apontam o Figueirense sofrendo 13 gols em 11 jogos na primeira fase, uma equipe que tem uma certa fragilidade defensiva. Como é que você vem estudando o adversário e pensando em explorar isso no ataque do Leão do Sul? Eu acredito que o Figueirense, pela questão da primeira fase, como tu falou, ele tem duas situações pontuais. É um Figueirense que joga em casa muito bem e um Figueirense que fora de casa não teve um excelente comportamento. A gente imagina que a segunda fase, por ser mata-mata, os comportamentos se modifiquem em alguns aspectos, mas algumas coisas se mantenham. Então a gente tem que ir bem preparado para esse jogo em Florianópolis, que vai ser um jogo muito difícil. Como eu costumo falar sempre, nós não controlamos o adversário, nós controlamos aquilo que a gente pode fazer. É importante que a gente tenha atenção e saiba aquilo que eles têm de bom e ruim para conseguir neutralizar e também explorar para que a gente consiga um bom resultado. E ali na meia direita, né, naquela parte mais ofensiva, você ganha algumas opções. O retorno do Cleiton pode disponibilizar o Rainan para jogar por ali, o De Paula fez partidas, o Leozinho vem entrando por ali. Qual é a característica do jogador que você busca para esse jogo do domingo? É mais ofensivo ou é alguém que recompõe mais na marcação? Não, eu tenho várias possibilidades, só falou algumas delas. Tem a situação do André, que pode jogar ali, tem a situação do Da Silva, que jogou ali, o Matheus jogou ali, o Leozinho, o De Paula, o Rainan. Tem algumas possibilidades e aquela que a gente achar mais prudente dentro dos treinamentos vai ser aquela que vai iniciar o jogo para a gente ir bem preparado para essa partida que é extremamente decisiva para nós.